Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Kenia Diel, do Autismo Make. Tô vindo aqui na página das Crianças Especiais a convite da nossa querida Letícia para falar hoje com vocês no Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu vou começar falando da questão do autismo de dentro para fora. Por que isso? Porque quem me olha falando desse jeito, com as expressões que eu tenho hoje, sendo uma mulher casada, mãe de um menino de 10 aninhos, escritora, youtuber, palestrante, é meio difícil de entender para essas pessoas como eu posso ser autista. Mas eu digo para vocês, gente, o autismo, antigamente, ele era conhecido por aquela figura clássica de autista, né? Aquele autismo mais clássico era diagnosticado. Aquele autismo mais severo, em que se existiam muitas características, não necessariamente de fisionomia, mas a expressão era tão... E não existiam os tratamentos que tem hoje, então os mais severos pareciam ser ainda mais severos do que eles já são. E então existiu esse estigma, esse estereótipo autista, né, de que autista tinha de fato uma cara. Com o avanço da medicina, tecnologia, o avanço nos estudos, né, na quantidade de testes e exames que acabam retirando algumas possibilidades de outras síndromes, outras coisas associadas, e a quantidade de terapias e de medicamentos, inclusive, que foram sendo desenvolvidos, o autista leve passou a ser mais leve e, inclusive, a questão do diagnóstico também. Eu recebi o meu diagnóstico aos 9 anos de idade e eu não tinha nada a ver com o que eu tenho hoje, tá? Com o que eu sou hoje. Eu era uma criança muito estereotipada, eu era muito isolada, eu não falava, eu não comia, eu não interagia, eu não expressava emoções, chorava muito, vomitava muito, tinha muitos problemas na escola, com amizades, enfim. E no decorrer dos anos eu fui melhorando, mas essa melhora começou a acontecer a partir dos 17 anos, que foi quando efetivamente eu passei a fazer um tratamento, né, com medicamentos e acompanhamento com médicos. Assim eu fui crescendo. Então, gente, o que eu falo pra vocês? O que eu vivo dizendo pra vocês, assim, nas palestras, nos textos, nos vídeos? Que eu não costumo falar em superação. Muita gente olha pra mim e diz assim, nossa, que história de superação, como você se superou, como você chegou a esse ponto. Quem vê as minhas fotos antigas, pena eu não ter vídeos, né? Mas as pessoas se surpreendem bastante e eu sempre digo assim, gente, não é questão de superação. Eu venho falando isso há muito tempo. Na verdade, é questão de adaptação. Eu aprendi a me adaptar ao mundo para que eu pudesse ter uma vida de mais qualidade. E o que eu quero dizer quando eu falo em adaptação? Quando eu falo de não tentar ser uma pessoa normal. Olha só o vento, gente. Não repara, tá? De não tentar ser uma pessoa normal, de tentar ser eu, autista, num mundo neurotípico, com as devidas adaptações. Isso foi o que fez eu me tornar quem eu sou hoje, que foi o que fez eu realizar os meus sonhos. Eu vejo muitas mães me perguntando como é que faz para o filho aprender matemática, como é que faz para o filho aprender as questões da escola, o conteúdo escolar. E eu digo para vocês, gente, não que isso não seja importante, mas isso é uma questão que de fato precisa ficar num segundo plano. Porque o que a gente mais deseja quando a gente coloca um filho na escola? Tô falando aqui de mães de autistas, não de mães de crianças neurotípicas, né? A ideia é que se faça a socialização, que essa criança aprenda a se socializar, a viver em grupo, a esperar numa fila, a aguentar cheiros de comidas, barulhos de criança gritando, correndo, ficar longe dos pais, todo esse estímulo emocional e sensorial que faz com que seja tudo tão difícil pra gente, porque é o que eu sempre digo, se fosse para aprender todo o conteúdo escolar, nós estaríamos lutando por homeschooling. Não é essa a ideia. A ideia é que nossos filhos possam interagir, que eles possam crescer, se desenvolver enquanto seres humanos. Então,
Eu passei uma vida tentando me cobrar, eu passei uma vida tentando me adaptar e aceitando coisas, gente, que eu vou dizer pra vocês assim, ó, que foram horríveis e traumáticas pra minha história de vida. Por quê? Porque pra ser aceita, eu tentava copiar o comportamento dos outros, eu tentava fazer o que eles queriam, tentava fazer o que eles gostavam pra mim ser inserida. Só que o que acontece? Mesmo falando, mesmo não tendo uma expressão assim de deficiência, né? A deficiência ela existe. Então, assim, sensibilidade sensorial, dificuldade de entender entrelinhas, dificuldade de entender a malandragem, né? A ironia, o excesso de sinceridade, a não ver maldade. É difícil das pessoas entenderem essa nossa sinceridade, é difícil das pessoas entenderem que a gente precisa de previsão para as coisas, porque a gente realmente não parece, vamos dizer assim, autista. E esse excesso de sinceridade, essa falta de malandragem, essa vontade de ser inserido, faz a gente fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Por exemplo, quando a gente é adolescente e todas as meninas estão ali naquela fase de querer namorar, e elas têm maldade, elas infelizmente riem umas das outras, elas dificilmente, eu pelo menos nunca encontrei um grupo solidário de meninas que me aceitasse como eu fosse. Então, próprias coisas que elas falavam pra mim fazer, eu fazia. Eu teve épocas que eu passei como uma imagem de uma pessoa super promíscua, teve épocas que eu efetivamente sofri abusos, sofri graves consequências da minha falta de noção de enxergar a maldade nas pessoas. Então, assim, muitas e muitas e muitas coisas ruins aconteceram na minha vida. Eu fui o ser humano mais vulnerável que eu já conheci na minha vida inteira. E por isso, às vezes, as pessoas olham e dizem, não, mas isso é só um jeito de ser. Não é um jeito de ser. O ser humano, ele naturalmente tem uma malandragem, ele naturalmente tem um sexto sentido. O autista tem um sexto sentido bem aguçado, mas assim, é muito difícil identificar quando uma pessoa está sendo falsa. É muito fácil de nos enganar e por isso que eu sempre peço a atenção dos pais, principalmente com filhas meninas ou com filhos meninos muito novinhos ou maiores já, mas que não tenham essa malandragem, para que tenham cuidado, porque essa falta de filtro, essa falta de noção faz com que a gente sim, efetivamente, corra muitos riscos. Eu chegou um ponto da minha vida que eu já era mãe, né, tinha já o meu filho, tinha ali 3, 4 aninhos, e eu passei uma humilhação muito grande, sabe, tentando ser inserida num grupo. E a partir daquele momento, que foi assim o ponto máximo para mim de sofrimento, porque eu já tinha mais de 30 anos e ainda estava passando as coisas que eu passava quando eu era adolescente. Então naquele momento eu decidi, não, eu não preciso de um diploma, eu não preciso de um certificado, eu não preciso de alguma coisa que vá me qualificar enquanto uma pessoa de sucesso, enfim, que tenha vencido na vida. Então eu parei de me cobrar e eu comecei a escrever. Foi aí que eu me tornei escritora e palestrante. A pessoa que recebe o diagnóstico de autista já na fase adulta é uma pessoa que foi a vida inteira autista. Então a melhor forma de lidar é falando de forma direta, é respeitando as diferenças, porque assim, muita gente diz, mas esses sintomas todos, isso aí tudo que tu fala, eu também tenho. Só que no autista, gente, qualquer característica, ela vai se potencializar devido ao transtorno, né? O autismo é um transtorno geral do desenvolvimento, né? Algumas partes são afetadas sempre em prejuízo de outras. Então, por mais cognitivo que a gente tenha preservado, por mais aparência, noção, fala desenvolvida, a gente sempre vai ter alguma coisa que vai ter um déficit grave. No meu caso, interação social, porque o que acontece? A gente sente tudo com mais intensidade. Eu percebo isso comparando com outras pessoas que não são autistas. Quando algum cheiro vem, o tanto que aquilo me perturba, né? Quando um barulho muito alto chega, ou quando alguém simplesmente desmarca comigo alguma coisa que eu já havia marcado. Então, o ideal sempre com autistas é falar a verdade. Não existe momento certo para contar para uma pessoa que ela é autista, seja ela criança ou adulta. Tem que falar. O autismo ele tem que ser vivenciado dia a dia.
A gente nunca pode esperar um momento certo de se falar de autismo. O autismo tem que ser parte, a gente tem que aprender a conviver com ele. Quando a gente vai numa fila de supermercado, quando a gente vai num atendimento médico, às vezes as pessoas dizem, ah, mas é autista leve, ele não precisa ficar na fila, ele é tão calmo. Ok, mas a preferência na fila não é para caso ele esteja nervoso. A preferência na fila é justamente para evitar uma crise de ansiedade, para evitar uma desorganização sensorial naquela criança, naquela pessoa. Então, o meu filho hoje, ele já não faz tanta questão de pegar a fila preferencial, mas eu conheço ele, eu sei quando dá e eu sei quando não dá para esperar, por mais calmo que ele pareça. Então, gente, a melhor maneira sempre de lidar com um autista é falando diretamente, sendo sincero, é não cobrando aquilo que ele não tem condições de fazer. Eu, por exemplo, nunca aprendi matemática, eu nunca aprendi geografia, eu nunca aprendi história, nunca aprendi química, biologia, nada, gente, sério, nada. A única coisa que eu realmente, efetivamente sei e amo fazer é ler e escrever, porque isso está dentro do meu hiperfoco e eu descobri isso já bem adulta. Então, assim, o meu filho, vou dar exemplo para vocês, ele está no 4º ano do ensino fundamental. Ele aprendeu a ler aos 9 anos, ele está com 10. Ele aprendeu a ler aos 9 anos e a escrever também, ele foi se desenvolvendo a partir dos 9 anos. Hoje, com 10, ele lê bem, mas ainda escreve letras super infantis. Ele escreve tudo que ele precisa, mas uma letra bem deficiente mesmo, né? Matemática, ele não sabe nada, porque ele simplesmente não conecta. E até um dia teve a professora de uma escola que ele estudava aqui em Canoas, ela me chamou numa reunião e disse assim, Kênia, nós já tentamos de tudo. Já tentei vários tipos de material, já tentei ábaco, já tentei material dourado, já tentei através de forma lúdica, inventando histórias. Ele não adianta, ele não aprende, né? Por exemplo, o material dourado, 2 pecinhas, bota uma aqui e outra aqui. Bota assim, ó, Gui, quanto tem aqui? Ele vai dizer 1 e 1, ele não vai dizer 1 e 2. Porque na cabeça dele aquilo não está efetivamente materializado. Então, o que eu disse para a professora? Larga a matemática. E a professora me olhou com uma cara de assustada e eu disse, larga a matemática, deixa, não é momento dele aprender isso agora. E a professora super tranquila, assim, parece que respirou aliviada. Ela disse, meu Deus, eu posso fazer isso? Eu falei, deve. Vamos focar no que ele gosta de fazer, que é ler e escrever. Então, na aula de matemática, ele pode escrever os números por extenso. Ele precisa aprender a sequência numérica. Resultado, ele não sabe fazer conta, mas ele sabe contar até 100. Ele sabe escrever até 100. É um primeiro momento desse desenvolvimento. Vocês conseguem me entender? Não é assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso. Porque não é você abandonar o seu filho e deixar com que ele não aprenda nada. Não é isso. Mas que a gente possa adaptar a realidade dos nossos filhos de acordo com o momento que eles estão vivendo nesta fase de desenvolvimento, tá, gente? O meu filho, coitadinho, ele tava numa fase, assim, tão grave, mas tão grave. Ele fez 1 aninho, com 1 aninho e 1 mês, ele começou a ter epilepsia de novo. Porque o Guilherme nasceu tendo epilepsia, né? Ele nasceu, entrou em coma, teve meningite, teve um monte de doença, assim, todas que vocês possam imaginar. Com 1 ano e 1 mês, ele tinha uma aparência de uma criança com Down. Eu achava que ele tinha algum gene Down, alguma coisa ali que fosse, mas confirmei que não era. Mas ele tinha um jeitinho diferente. E com 1 ano e 1 mês, ele começou a convulsionar de novo. Ele foi convulsionando até 1 ano e 6 meses direto. E os médicos brigavam comigo, porque se eu não falava que eu era autista, no momento do desespero, o autismo aparece. Independentemente do grau, da gravidade do autismo daquela pessoa, no momento de crise o autismo aparece, isso é fato. Então, se eu não falava de autismo, eu era mal interpretada, era chamada de louca, de tudo que vocês possam imaginar. Se eu falava que eu era autista, eles diziam que eu estava projetando alguma coisa no meu filho, que eu não tinha capacidade para cuidar dele. Então, era uma situação, assim, bem delicada, bem complicada. E todas as medicações que entravam, o Guilherme, ao invés de sedar a convulsão, ele convulsionava. O medicamento para convulsão fazia ele convulsionar. Com 1 ano e 6 meses, ele foi para UTI mais uma vez, com parada cardiorrespiratória, entrou em coma.
E aquele dia o médico disse que ia chamar o conselho tutelar, porque ele tinha certeza que eu não estava dando a medicação pro meu filho. E eu então exigi um exame de nível sérico, né? Falei para eles chamarem o conselho tutelar. Enfim, eu não sei se é conselho tutelar exatamente o nome, mas eles falaram que iam chamar alguém lá pra me denunciar. E foi tão triste aquilo, sabe, gente? Tão triste. Então foi uma fase, assim, que eu vi o meu filho, na verdade, lutando pela vida. Ele tinha dificuldades respiratórias, dificuldades alimentares, dificuldades com as necessidades básicas dele. E a partir dali ele começou a perder peso, ele entrou em seletividade alimentar. Com 2 anos ele estava no autismo severo. Ele estava assim numa severidade tal que não se fazia contato mais com ele, nem pelo olhar, nem pelo toque. Ele largou mamadeira, ele largou chupeta, ele não queria colo. A única coisa que ele queria fazer era acender e apagar luz, né? Ele tinha paixão por botão e tinha verdadeiro fascínio por hélices, né? Seja de qual tipo fosse, mas não era uma coisa que dava prazer, era uma coisa que mais perturbava ele, porque ele queria que aquelas hélices girassem na frequência exata para que ele pudesse se conectar, tá? Mas eu já falei outras vezes, tanto em vídeo quanto em palestra, né? A questão do autista enxergar de forma fragmentada. Não é que eu esteja olhando para o celular e não esteja vendo mais nada à minha volta. Não, eu vejo. A diferença é que cada sensação vem de forma separada. Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo vocês, né, vendo aqui a live, eu estou sentindo o sol atrás dos meus olhos, eu estou escutando o barulho da cortina ali atrás batendo, só que não é um conjunto. Isso na minha cabeça não faz parte de uma cena. São coisas que entram de forma isolada dentro do meu cérebro. Então eu consigo escutar a minha própria voz, escutar o barulho da cortina batendo, o barulho do vento, o barulho do portão, tudo de forma separada. E o que acontece quando acontece a crise? A gente acaba se perdendo nessas questões sensoriais, vocês entendem? Por quê? Porque algum desses sentidos se sobressai sobre os demais. Por exemplo, se o sentido tátil agora do vento começar a me incomodar a tal ponto que predomine todas as outras sensações, como elas vêm de forma separada, eu não consigo conectar, eu não consigo juntar o todo para mim perceber que é uma situação completa. Vocês conseguem me entender, gente? E aí o que acontece? Muitos se mordem, e vou dizer pra vocês, a sensação de morder, ela é muito boa. Por quê? Porque quando você morde, você sente aqui, ó, a pele, você sente que você está aqui. É como se de repente eu tivesse sido afastada do meu corpo, mas quando eu mordo ou puxo o cabelo ou dou um grito muito alto, é como se eu de novo colocasse os pés no chão. Isso faz com que a gente volte a si. Eu sempre digo, né, gente? A gente, cada vez que tem uma crise, espera que aquela seja a última e que nunca mais vai acontecer. Eu sou uma pessoa muito positiva, eu tenho muita fé, eu já me desenvolvi bastante, eu tomo medicação. Eu sem medicação, vou dizer pra vocês assim, eu simplesmente não funciono, tá, gente? Eu perco a minha capacidade de julgamento no sentido de saber quem é bom, quem é mal, tudo aquilo que eu sofria na infância, tá? Eu perco essa capacidade, eu perco a noção de com quem eu posso falar, o que eu posso falar. Eu demonstro os meus sentimentos de forma exagerada, tanto quando eu gosto de mais, quanto quando eu gosto de menos, né? No momento eu não tô fazendo, porque a gente se mudou pra Santos, né, faz pouco tempo, e aí, logo depois que a gente se mudou pra Santos, deu aquela tempestade, né, que derrubou tudo lá em Santos, morreu um monte de gente. Logo depois veio o vírus e aí eu tô aqui em Canoas com a minha família agora, então eu não tô fazendo terapia, mas eu leio muito, e o que eu faço com o meu filho acaba sendo uma espécie de terapia pra mim. Porque eu comecei a falar dessas coisas todas, eu tava falando da hélice, né, que o Guilherme girava. O que acontecia? Ele queria que a hélice girasse numa frequência que fizesse com que as imagens todas se conectassem e fizessem um sentido só para ele.
Só que quando você ligava o ventilador, ele ficava muito rápido, aquilo perdia o sentido, né? E quando você desligava e logo aquela inércia, né, acabasse e ele parava, também não fazia mais sentido, então ele gritava muito. Então, assim, eu comecei a fazer as terapias, vamos dizer assim, né, com ele, eu comecei a fazer eu e ele. Eu fiquei 1 ano dentro de casa com ele. Então, gente, eu comecei a fazer com meu filho, porque o que acontece? Quando eu vi que ele era autista, eu confesso pra vocês que numa grande ignorância, assim, na minha cabeça, eu pensei, é tranquilo, porque eu também sou, então vai ser muito fácil de lidar com ele. Só que o que eu não esperava, né, gente, é que cada autismo é diferente um do outro, e isso eu não sabia. Eu passei a buscar muito conhecimento, a buscar, estudar, né? E essa minha barreira com os terapeutas, se eu falava, era um problema. Se eu não falava, era um problema maior ainda. Nossa, que ventania que tá vindo aqui. E o que aconteceu? Eu acabei me isolando com ele dentro de casa durante 1 ano, depois de assistir aquele filme, Meu Filho, Meu Mundo. Ali eu aprendi a terapia Sunrise. Então eu comecei a fazer o Sunrise com ele por conta própria e desenvolvi, vamos dizer assim, o meu próprio método de trabalhar com ele. Então, na verdade, eu tirei de dentro de casa tudo que pudesse disparar crises nele. Por exemplo, ele ficava tentando se regular com tampa de panela, com hélice, com tampa de lixeira, mas não funcionava. Então eu tirei tudo que pudesse tirar ele da conexão com o todo e que pudesse levar ele para o mundo dele. E por quê? Porque quanto mais ele entrasse no mundo dele, mais difícil era dele sair. Aí dizem, não existe essa de ter um mundo. Existe sim. A gente, quando entra no nosso mundo, ele acaba sendo perfeito, ele acaba sendo maravilhoso. A gente não tem que dar explicação pra ninguém. A gente não é obrigado a socializar, a ouvir as pessoas dizerem que a gente tá falando besteira ou que tá fazendo tudo errado. Então existe essa sim do mundo autista. E eu via que meu filho, ele ficava muito mais confortável no mundo dele. Então eu tirei tudo que disparasse crise nele. E eu guardei uma tampa de panela, que essa tampa de panela eu usava para girar junto com ele quando eu via que ele não estava mais aguentando essas sensações do mundo exterior. E o que eu fazia era muito imitar ele, né? O que eu digo assim, eu fazia a ecolalia da ecolalia. E por quê? Isso muitas mães me perguntam, como é que a gente faz? A criança está fazendo ecolalia, né? Ecolalia, repetir frases prontas, né? Que escutou no desenho, ou simplesmente palavras, ou sons, essas coisas assim. E o que eu digo sempre, gente, a melhor coisa que tem é imitar. As pessoas, às vezes, no primeiro momento, acham estranho. Eu vou ficar imitando a estereotipia do meu filho. Sim, sabe por quê? Eu explico pra vocês. É muito simples. Por quê? Se eu estou falando, tá? Uma linguagem com vocês e vocês não estão me entendendo, é desesperador. Eu logo vou desistir de tentar falar alguma coisa, de tentar falar o que vocês querem que eu fale. Quando alguém aparece pra mim como um espelho do que eu estou fazendo, eu me sinto representada por aquela pessoa. Eu penso, opa, essa pessoa tá falando a minha língua. Então essa pessoa vale a pena que eu me entregue para ela, vamos dizer assim. Quando você imita uma estereotipia, quando você imita um som, quando você imita uma fala, você tá, bem ou mal, pedindo licença para entrar no mundo dessa criança. E muitas vezes eu vejo por experiência própria, eu trabalho hoje com consultoria em autismo, orientando famílias, né? E por experiência eu digo para vocês, quando os pais começam a imitar os gestos, os comportamentos do filho, o filho passa a querer imitar os pais também. Então não é que vocês vão virar autistas estereotipados o tempo inteiro, não é isso. É uma forma de conexão, é uma forma de resgate. Você vai trazer o autista para o seu mundo e aí então você vai poder mostrar o seu mundo para ele. Então quando você consegue o olho no olho, quando você consegue fazer a criança sorrir, porque afinal de contas ela tá no mundo dela, abanando as mãos. Meu filho fazia muito isso. Quando ele vê alguém sentado do lado dele fazendo igual, gente, sério, a reação é surpreendente. Eles olham pra gente, sorriem pra gente, e esse é o momento que a gente chama de janela aberta do conhecimento. Vocês conseguem me entender? Nesse momento você aproveita pra falar que ama, você aproveita para falar, para ensinar alguma coisinha, para entregar um copinho na mão. Esse é o momento que a criança vai estar do seu lado, que você vai poder ensinar para ela alguma coisa do seu mundo. Gente, a tecnologia, ela tem que agir ao nosso favor. Eu costumo dizer, né? Deus não fez o mal. Deus não fez o vício. Deus não fez nada disso.
A gente tem que saber usar. A gente pode transformar isso numa coisa muito positiva para a vida de todos nós. Então, o equilíbrio, claro, se você tem uma criança autista que entra em crise cada vez que você tenta tirar o tablet da mão dela, você precisa achar outra estratégia. Nem que seja convidar para dar uma caminhada na rua, para mexer na água, para fazer alguma coisa que essa criança goste muito. Você não vai mandar ela parar. Você não vai mandar ela... Aliás, mandar parar é uma coisa muito complicada, porque a gente está focando no negativo. Muitas pessoas me perguntam como é que eu faço para fazer com que o meu filho pare as estereotipias. Eu mando parar. Aí as pessoas até se surpreendem, como assim manda parar? Não, digo para não fazer, só que no mesmo momento que eu digo isso, eu já desvio para outras coisas. Então, hoje em dia, ele também me ajuda a parar as minhas estereotipias, as minhas manias, me ajuda a me controlar, porque ele acaba sendo como um espelho. A questão do medicamento é assim, é o que eu sempre digo. Eu falo enquanto pessoa, né, não enquanto médica. Ele tá aqui para ajudar. A tecnologia está cada dia melhor. O dia de amanhã a gente não sabe. Nós não sabemos até quando nós estaremos aqui. É o que eu sempre digo, a gente tem que ver o hoje. Claro que a gente não vai sair tomando medicamento à torta e à direita, sem indicação de médico nenhum, né? Simplesmente porque, eu não sei o dia de amanhã. Nós temos que ser prudentes, porém nós temos que ser realistas. O medicamento, ele ajuda sim uma criança que não está conseguindo se desenvolver, uma criança com extrema sensibilidade sensorial, uma criança com dificuldade na alimentação, que urina na cama, que não larga a chupeta, que... Eu penso assim, a gente não vai dar medicação, a gente não vai colocar uma química na cabeça da criança, ok, muito bom. Mas essa criança vai ter oportunidade de se desenvolver? O meu filho não teria se desenvolvido como ele se desenvolveu se ele não estivesse medicado. O Guilherme está medicado para a epilepsia desde que nasceu. Depois, com 1 ano e 6 meses, quando a gente efetivamente acertou a medicação dele, que ele parou de ter convulsão direto, aí foram algumas situações em que aconteceram, né? Mas desde os 3 aninhos ele toma medicamento para controlar os sintomas do autismo. E é o que eu digo, o medicamento sozinho, ele não faz milagre. Ele não vai desenvolver caráter, ele não vai desenvolver conhecimento, ele não vai desenvolver interação social. O que ele faz é dar a capacidade da pessoa de se concentrar e estar apto, estar aberto a ter esse desenvolvimento melhorado. Isso é o que eu digo assim, se é o que resolve, se é o que faz o seu filho hoje ter uma vida mais tranquila, porque assim, vocês que são adultos e que não são autistas, quantos de vocês precisam de antidepressivo? Quantos de vocês precisam de ansiolíticos? Quantos de vocês precisam de medicamentos para dormir? Às vezes para não comer tanto quanto gostariam. Os medicamentos fazem parte da vida das pessoas nesse mundo doentio que a gente vive hoje em dia. É uma loucura, é tudo muito frenético. E aí a gente vai dizer que não vai dar para a criança, mas se a criança precisa, se ela está se sentindo mal, se ela está sentindo quando se acende uma luz, quando se abre uma janela, como se 1000 agulhas entrassem no corpo dela, e a gente tem um medicamento que trabalha para diminuir essa sensibilidade sensorial, eu não consigo ver como um prejuízo. Inclusive, o que eu vinha falando para vocês, o dia de amanhã a gente não sabe, né? Tem muita mãe que não deu, que não quis aceitar que o médico receitasse uma medicação para o filho, que confiou cegamente nas terapias, que aquilo ia sim manter, que ele nunca iria precisar de medicamento. E agora, nessa situação do coronavírus, com todos nós isolados dentro de casa, eu tenho visto mães desesperadas, gente. É desesperador de ver, sabe? Eu gostaria de poder fazer alguma coisa para ajudar, porque eu não me imagino sem medicação numa situação dessa, eu não imagino o meu filho sem medicação. Então é o que eu digo para vocês, né, gente? As ferramentas existem, as medicações, as terapias, tudo isso está à nossa disposição. Hoje, numa quantidade assim absurda, a gente até tem que cuidar o que a gente escuta, né? De tanta coisa que se fala por aí. Mas, na verdade, o desenvolvimento mesmo, a satisfação pessoal, a satisfação em viver, né, a melhora na qualidade de vida, isso tem muito a ver com o núcleo familiar. Isso tem muito a ver com o que a gente faz dentro de casa. Então, gente, é isso que eu digo. E essas coisas, elas não consertam ninguém, mas elas fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E é o que eu digo pra vocês, o dia de amanhã a gente não sabe. Eu sou muito realista, eu sou muito fatalista. O fato de ser autista me traz muito pra essa realidade. Não existe muito devaneio.
Não existe muito, e se... mas eu não consigo imaginar coisas, eu vejo custo-benefício, né? Assim, se o medicamento vai fazer mais bem do que a situação atual está sendo sem medicamento, então, pela lógica, vamos usar medicamento. Se não der errado, a gente retira e começa outro. O Guilherme testou inúmeros medicamentos. A gente tem que saber se aquilo está fazendo bem, se é hora de trocar, se é hora de parar. Eu, por exemplo, tentei tomar risperidona e pra mim foi assim como um veneno, assim, de tomar e desmaiar e levar horas e mais horas pra conseguir acordar, de perder capacidade de juntar as ideias, assim, de ficar completamente tonta, perdida, sonolenta. E aí não deu certo, né? Tentei 2 vezes, não deu certo. Mas o que acontece? Com o meu filho é o contrário. Ele fica super conectado. Eu sou escritora, tenho 4 livros publicados. Um deles é um e-book que agora não tá no ar porque eu tô revisando ele, tô atualizando ele, vou colocar nas plataformas digitais ainda no primeiro semestre desse ano. Tenho 2 livros que... ela tá dizendo aqui que eu posso falar, obrigada. Tem 2 livros meus que são da editora Gregory. Um deles é sobre empreendedorismo feminino. Foi um sucesso para mim ter participado desse livro. São 28 mulheres contando suas histórias de empreendedorismo. Eu falo sobre empreendedorismo social, que é quando a gente consegue fazer aquele trabalho social que cresça, né, que faça a sociedade melhorar. Então eu tenho um capítulo nesse livro. Tem um outro livro que se chama Por Dentro do Meu Cérebro Autista, que são mensagens diárias. Quem me conhece sabe que eu escrevo diariamente, né, mensagens motivacionais. Eu fiz um livro que também é da editora Gregory. E o mais recente, que é lançamento, que estão comigo esses livros, né, eu estou fazendo a venda direta, que é o livro que conta toda a minha história de vida, desde o meu nascimento, com detalhes. Então ali eu falo sobre a primeira menstruação, falo sobre sexualidade, sobre trabalho, sobre escola, sobre bullying, sobre alimentação. Faço assim uma abordagem geral do autismo, né, desde a minha infância, contando as coisas que aconteceram e trazendo para reflexão de acordo com o tema em si. É um livro muito legal, quem lê adora. Então, se vocês quiserem esse livro, vocês entrem em contato comigo. Eu não uso Messenger, mas eu tenho um WhatsApp específico para isso, do Autismo Make, que depois eu coloco o número para vocês aqui, se vocês quiserem. E aí eu envio pelos correios. O livro é R$35 e não tem custo de envio. E esses livros de mensagens diárias, ele é complicado porque muitas pessoas não gostam, né? Muitas pessoas acham que eu vivo num mundo fantasioso, né? Falando só do bem, do amor, né? Então, eu não sei, eu fico às vezes até meio constrangida, sabe? O livro é maravilhoso, o livro, assim, quem leu gosta muito, porque eu realmente gosto de escrever, mas eu espero as pessoas me pedirem. Eu não costumo divulgar porque é uma coisa que não tem o foco no autismo, mas assim, em grupos de autoajuda, né, em pessoas que eu sei que estão agora tentando sair de uma situação de vulnerabilidade, por exemplo, vício de álcool, de cigarro, seja do que for, eu sempre acabo indicando, mas assim, com outro foco, né. E eu sempre soube, né, na verdade, porque antes de receber o diagnóstico eu já era uma aberração, tanto dentro de casa quanto na escola, né? Eu era vítima de bullying, né? Direto, dentro e fora de casa. Então, assim, eu vivia uma exclusão total. E na adolescência foi a parte mais triste, mais difícil, porque os hormônios vêm. Por mais bizarra que eu fosse, por mais esquisita que eu fosse, eu pesava 38 quilos, com 1,62 m de altura. Não, eu tinha sérias dificuldades de me comunicar como deveria. Eu era muito, muito, muito feia, mas eu queria namorar, né? Eu tinha sensações que todo mundo tem, né? Meu organismo funcionava como o de todo mundo, então foi bem triste, foi bem difícil, assim, e fase adulta foi outro desafio, né? Desafio de conseguir interagir, de não ser mal interpretada num ambiente de trabalho, de ser assediada, né, e não saber lidar com aquilo, de falar na cara as coisas, assim, sem filtro nenhum, de perdi vários empregos. Então, assim, até que encontrei meu esposo, né, que resolveu abraçar a situação aí de corpo e alma, mas já sabendo que eu era autista, que eu devia R$12.000. Falei no primeiro dia isso pra ele: eu sou autista, devo R$12.000, não tenho família.
e ele quis casar comigo, sabe? Ele quis esse desafio, né? Mas eu falei pra ele porque eu não queria esconder, eu não queria que ninguém ficasse comigo por qualquer situação que fosse, depois descobrisse a minha realidade, né? Então ali com ele a vida também começou a mudar, foram várias etapas de coisas que foram acontecendo pra mim chegar onde eu estou hoje. Assim, tem momentos que eu sou... a minha mentalidade é de uma pessoa idosa, extremamente séria. Tem momentos que a minha mentalidade é de uma criança. E tem momentos que nem eu sei. Então, assim, eu tenho muita tolerância, vamos dizer assim, só que eu dei muita sorte, porque como meu marido sabia desde o início, ele não sabia o que fazer com isso. Foi quando eu comecei a escrever que ele começou a me entender melhor. Mas, assim, como ele tem esse entendimento, ele respeita. Então, assim, ele sabe, por exemplo, que se ele for fazer, sei lá, furar alguma parede, ele precisa avisar eu e o Guilherme que ele vai furar a parede, porque o barulho assusta a gente. Ele sabe que ele não pode chegar de surpresa sem avisar que tá chegando. Ele acostumou, e eu também acostumei, porque, assim, essa é a parte boa, né? Eu não cobro, eu confio, eu acho assim, mesmo que eu desconfie, vamos dizer, ai, tá me traindo. Sabe, é uma coisa que eu penso assim, vai muito da consciência de cada um. Então eu deixo livre, eu deixo ir e vir e eu não fico cobrando. Se a gente tem um desentendimento a cada 6 meses é muito. Por quê? Justamente porque cada um respeita o jeito do outro viver. Então é bem tranquilo. Agora, se eu tivesse outro marido, eu não sei como seria. Provavelmente seria um grande problema, né? Mas não existe exame que detecte autismo, tá, gente? O que existem são muitos exames que descartam outras possibilidades, né? Descartam outras síndromes, outros transtornos. Por exemplo, a gente faz eletro para ver se tem algum foco de epilepsia. A gente faz tomografia para ver se tem alguma área ali que está crescendo fora do que deveria. A gente faz mapeamento genético para ver se não tem ali um X frágil, alguma outra síndrome associada. Então, na verdade, todos os exames que de fato existem são para descartar outras possibilidades de diagnóstico. O diagnóstico de autismo ele é feito basicamente em consultório, através de observação e de preenchimento de requisitos que nos coloquem dentro do transtorno do espectro autista. Sei lá, gente, eu acho assim, outra coisa que eu queria falar pra vocês, lembrei agora, nessa função de coronavírus, né? Todo mundo em casa, olha aí, ó, já tem gente batendo aqui, é complicado. Muitas mães me perguntando em box o que fazer. Dos exames eu já terminei. Muitas mães perguntando o que fazer, né, com as crianças autistas em casa, né? Como distrair, como pegar atividades, né? Tem muita atividade, fazendo atividade, tentando pegar mais ideias, né, pra fazer. E eu digo assim, gente, calma, porque a fase não tá boa pra ninguém. Se a gente que é adulto sente vontade de chorar, sente vontade de, meu Deus, sair de casa e acabar com isso, imagina a criança, especialmente a criança autista. A dica que eu tenho é, não mexa com quem está quieto. Se o seu filho está brincando com alguma coisa e está bem daquele jeito, não mexa. Se o seu filho está deitado na cama e chegou a hora do almoço, mas ele não pediu a comida, não chama ele. A menos que ele não saiba pedir quando está com fome, tá, gente? Tô falando assim de maneira geral. Não mexa com ele. Tenta sair um pouco daquela coisa, porque assim, não adianta dizer que tem atividade da escola que tá fazendo em casa. Não adianta dizer que o terapeuta atende via Skype, ajuda e muito, não tô dizendo que não, mas não é a mesma coisa. É que nem uma pessoa pegar, vou dar um exemplo, minhas analogias não são muito boas, meu marido sempre diz que eu não sou boa nisso, tá? Mas é como se vocês pegassem um miojo, cozinhassem um miojo e colocassem no copinho do Cup Noodles, sabe? Tipo, não é. A gente sente que não é. Então, a gente tentar fazer coisas que a gente fazia normalmente, só que dentro de casa, pode ser muito difícil. Excesso de brincadeiras, excesso de estímulos, pode desorganizar o sensorial. Então, assim, pega uma brincadeira que o seu filho gostou e desenvolve ela até esgotar. Que ele vai querer, porque assim, a gente gosta muito de uma coisa, a gente não gosta de 5, 6 ao mesmo tempo. Então, tentem focar nisso, não tentem fazer muitas atividades, muitas brincadeiras, sabe?
ao mesmo tempo. Foca numa coisa só até ele cansar daquilo e depois você troca. Gente, nesses momentos a gente precisa de ajuste de medicação, a gente precisa de ajuste de rotina. A estereotipia, o excesso de movimento pode ser hipossensibilidade. Quando a gente é hipersensível, tudo incomoda. Um barulhinho, uma luz solar, né, um cheiro de uma comida que a gente não tolere. Mas quando a gente é hipossensível, a gente não consegue perceber as coisas. Então, assim, busca o agitar de mãos para conseguir se sentir aqui. Busca o puxar de cabelo, busca o chupar a camiseta, busca sensações que fazem com que a gente se sinta de fato no momento presente. Então, a gente tem que identificar em quais os momentos que a criança está fazendo. No caso ali do filho da Leandra, né? Voltou as estereotipias com tudo. Ele está fazendo isso em quais momentos, em quais situações? A casa tá quente, a televisão tá ligada, tá passando notícia, tem gente conversando muito perto, muito alto. Começa a observar e vê em que momentos ele tá buscando. E se ele está buscando, dê alguma coisa mais produtiva para ele. Por exemplo, aquelas bolinhas sensoriais de apertar. Oferece uma massagem mais apertada, um toque apertado é sempre mais legal do que um toque suave para um autista, isso ajuda bastante. Eu procuro sempre trabalhar com base no amor do que com base na dor. Estão batendo aqui de novo. Existem essas duas formas de aprender. A gente aprende no amor ou na dor. O que acontece? Vou dar um exemplo para vocês, tá? O Guilherme estava numa lanchonete, no McDonald's, né? E uma menininha veio se aproximando, ele achou a menina muito linda e começou a tentar falar com ela, abanar, falar, mas aquele jeitinho autista de ser, né? Tipo, nem sabe quem é e já sai dizendo que ama, né? E a menina, nossa, olhou pra ele com um ar de desdém, assim, de desprezo total, né? E saiu. E ele olhou pra mim e disse assim, ai, mamãe, por que isso, né? E eu olhei pra ele e disse assim, Guilherme, tu é um cara tão bonito, loiro, de olho verde, simpático, você chega querendo abraçar, elogiando a menina, ela deve ter pensado, não, isso já é quando a esmola é demais o santo desconfia, uma coisa assim, né? E eu disse, não, claro, eu também desconfiaria, então não leva mal não, né? Outras vezes eu disse que a criança estava com vergonha, tentando imaginar por que a criança não falou com ele. E outras vezes eu explico pra ele que sim, nós somos diferentes, porque isso é uma realidade e não tem como a gente fugir disso. Nós somos de fato diferentes. Nós temos maneiras diferentes de viver. É errado? Não. Mas as crianças estranham. Isso que eu tento sempre falar pro Guilherme. Eu pergunto pra ele, você quer interagir com aquelas crianças? Quero. Então observa como elas brincam também. Explica que você é autista. Peça uma oportunidade de brincar, porque, gente, a gente também não pode levar tudo na briga. Eu já sofri tanto preconceito, já sofri tanto bullying, já fui excluída tanto, assim, que... sinceramente, às vezes as mães estão tão chateadas e fazem tanta questão, mas na real a criança nem gosta de festa de aniversário. Então tem que ver a questão como um todo, né, gente? A humanidade tá aí pra gente aprender uns com os outros. É o que eu digo, o autismo, ele vem muito pra tirar essa máscara social, pra gente refletir, pra gente entender as coisas. Eu vejo assim que quem não quer, ótimo, então não se aproxima. Eu me afastei de praticamente todas as pessoas que eu tinha convívio, né, depois que o Guilherme veio, porque uma coisa era fazer pra mim, outra coisa fazer pra ele. Só que eu não quero ensinar ele a bater de frente, a estar em lugares que as pessoas não querem estar com ele. Eu sempre digo, é melhor a gente conquistar do que a gente impor, né? E por isso que a gente trabalha tanto com conscientização, por isso que eu me dou tanto, por isso que eu tenho meu canal no YouTube, por isso que eu tenho meu Instagram, por isso que eu faço as palestras, eu viajo, eu escuto coisas que eu não gostaria, justamente para conscientizar as pessoas. Então eu acho que isso também está mudando no nosso mundo, né? Tentar levar assim, sabe, gente, na brincadeira, né? Tentar tornar esse dia a dia mais leve, encher o mundo com mais amor. As coisas acontecem também pra gente, a gente também é desconvidado de festa, a gente também... Nossa, cada coisa que acontece na minha vida que se eu contasse pra vocês, vocês não iam acreditar, assim. Só que eu não gosto de falar disso, porque eu acho que quanto mais a gente fala, a gente mais dá força, a gente mais... como é que eu vou dizer pra vocês? A gente deixa aquilo maior, né? Não sei se eu fui clara nas coisas que eu falei, vocês podem
questionar, me encontrem nas redes sociais, me no Instagram como Autismo Make. Conto com vocês, muito obrigada por terem me escutado, muito obrigada por terem me dado essa atenção, contem comigo e a gente se vê por aí nas redes sociais. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus.